produtos, propaganda e publicidade, a GG-INP. Em regulamentação anterior, o parecer da consultoria jurídica 3 de 2014 conclui pela legalidade e funcionalidade das propostas de atualização do anexo 1 da portaria SPS do Ministério da Saúde 344/98, bem como pela competência legislativa da Anvisa para a edição da norma. Ademais, manifestou-se favorável ao prosseguimento do feito, ressaltando que a atualização pretendida possui caráter eminentemente técnico e, uma vez verificada a ausência de aponta de dispositivos legais pertinentes, escapa à competência da Procuradoria, cuja análise se restringe à apreciação jurídica da proposição, cabendo à área técnica da Anvisa promover a verificação de qualquer possível irregularidade específica, assim como apreciar a conveniência e a oportunidade da edição do ato em apreço. Em relação à substância APAN, cuja sigla internacional é CAS 4468488, nome químico IUPAC, alfa-acetilbenzenoacetonitrila, de forma molecular C10H9NO, também conhecida como alfa-fenilacetonitrilo, tem sido utilizada na fabricação do precursor P2P, que posteriormente é utilizado na síntese de anfetaminas e metanfetaminas, que são substâncias conhecidamente psicotrópicas. A anfetamina também presente na lista A3, lista de substâncias psicotrópicas sujeita à notificação de receita A, e a metanfetamina está presente na lista F2, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil. A inclusão é motivada pela recomendação da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, GIF, segundo relatórios internacionais de Narcoticos Control Board, publicados em 2012 e 2013, o uso do APAN na síntese de anfetamina continua se espalhando pela Europa. Na Bélgica, em 2012, houve um forte aumento nas apreensões de APAN, adquiridas principalmente na China. Entre abril e outubro de 2012, as autoridades da Bélgica, Bulgária, Holanda e Romênia comunicaram eventos envolvendo 13,6 toneladas de APAN. Sendo assim, a CPCOM sugere a inclusão da substância APAN na lista D1, que trata de substâncias percussoras de entorpecentes ou psicotrópicos e são sujeitos à receita médica sem retenção. Além disso, considerando que a APAN existe na forma de isômeros óticos e que ambos os isômeros são utilizados na síntese do P2P, recomenda-se que os isômeros óticos dessas substâncias também sejam incluídos na lista de controle na forma de adendo. Presente agora em relação ao canabidiol. A substância canabidiol, o nome químico é difícil, presidente. Eu vou dispensar a leitura porque ele tem duas linhas. O código dele internacional é 1395629-1, forma molecular C21H30O2, também conhecida como acrônico CBD, é o principal fitocannabinoide presente na planta cannabis sativa L, podendo constituir até 40% do seu extrato. Com o objetivo de adequar o processo de importação do canabidiol em virtude da necessidade de emissão de autorizações excepcionais de importação da substância canabidiol para uso medicinal, e considerando que o canabidiol não demonstrou a princípio potencial de dependência química na literatura consultada, a CPCOM avaliou a possibilidade de inclusão na lista C1, que trata de substâncias de controle especial. Atualmente já foram concedidas 2 emissões de autorização excepcional para pacientes com mutação de gene CDKL5 e com síndrome de Dravet, uma encefalopatia epiléptica refratária rara. 4 novos pedidos realizados nas últimas 2 semanas estão em processo de avaliação pela área técnica. A nota técnica 19 demonstrou que não há evidências conclusivas de que o canabidiol é eficaz para o tratamento de epilepsia, de convulsões ou de complicações dessas condições. Cita 3 referências bibliográficas, presidente. Apesar disso, em resposta à urgente necessidade expressa pelos pais de crianças com epilepsia de difícil controle, o FDA está permitindo estudos do canabidiol como medicamento anticonvulsivante. A nova droga está sendo fornecida aos médicos pesquisadores pela GW Farmacêutico e nomeou seu produto como Epidiolex Trademark. O medicamento apresenta 98% de canabidiol purificado, entretanto, segue ainda sem registro nos Estados Unidos. O primeiro produto registrado como medicamento obtido diretamente pela cannabis sativa, o Sativex, eu faço a disponibilização do proprietário, presidente, foi sintetizado no laboratório britânico GW Farmacêutico a partir de princípio ativo tetrahidrocannabidiol, THC, e canabidiol. O THC é o principal componente responsável pelo efeito psicotrópico da planta e não é objeto da proposta em questão, se mantendo na lista F2 de substâncias proscritas.
O Sativex tem sido utilizado em pacientes com dor oncológica, neuropáticas e esclerose múltipla, e já é comercializado em diversos países no Reino Unido, Espanha, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, eu cito os países, conforme consulta ao Núcleo de Assessoramento Internacional. Nos Estados Unidos se encontra em fase 3 de estudos clínicos para tratamento de dor de pacientes com câncer. Vale ressaltar que essa discussão não visa entrar no mérito do uso recreativo da cannabis sativa ou mesmo no uso medicinal de substâncias canabidioides que possuem efeitos psicotrópicos, mas apenas estudar a possibilidade de importação do canabidiol para o seu uso como alternativa terapêutica quando houver indicação resguardada por prescrição médica. O produto RSWO, presidente, é feito à base de óleo de semente e de caule da planta cannabis sativa, que é cultivada com fins industriais. Essas plantas são descritas por possuírem altos níveis de canabidiol e baixos níveis de THC, ao contrário da planta cultivada para fins recreativos, que possuem de 5 até 20% de THC. Entretanto, a HempMeds PX declara que o produto pode conter até 0,9% de concentração de HTC. Além do THC, desculpe. O pessoal está atento. Além do THC, o produto possui os outros princípios ativos da planta cannabis sativa e também se mantém na lista E de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas. Porém, a nota técnica destaca que não foram encontradas referências sobre a já existência de registro de medicamento que possua somente canabidiol no Brasil ou no mundo. Portanto, note-se que apenas alterar a classificação do canabidiol para a lista C1 não permitirá a importação de qualquer produto existente hoje, visto que não existe nenhum produto registrado no mundo que contenha apenas canabidiol, tanto os registrados no exterior como medicamento, quanto os registrados no exterior em outra categoria que não medicamento. É importante informar que, ainda que atualmente não há nenhum pedido de registro de medicamento à base de canabidiol isolado na Anvisa, até o momento, conforme a informação da Gerência Geral de Medicamentos. A Convenção da Organização das Nações Unidas de 1961 sobre a substância entorpecente, na qual está listada a planta cannabis sativa, seus extratos e tinturas, diz claramente no artigo 31, item 10, que as autoridades competentes devem deter os produtos que não estejam acompanhados de uma autorização de exportação. Eu cito todo o arcabouço jurídico internacional, presidente. Em nota, a CPCOM informa que o canabidiol não está listado nas convenções e que, portanto, não está sob controle internacional. Entretanto, todos os produtos existentes hoje que possuem outros princípios ativos da planta encontram-se sob controle internacional e necessitam de autorização de exportação para serem importados no país, da mesma forma que acontece no mundo. A nota técnica da CPCOM deixa claro que as importações de produtos para produtos que não contenham somente a substância canabidiol continuarão sujeitos à avaliação individual e, caso seja comprovada a necessidade de uma eventual autorização excepcional. Cabe ressaltar que a CPCOM estudou apenas a possibilidade de reclassificação do canabidiol das listas do anexo 1 da portaria 344, avaliando a real necessidade de controle da substância, sendo pautada pelos riscos de desvio dessa substância e seu potencial para causar dependência. Presidente, esse é o meu relatório. Eu vou sugerir que nós façamos a discussão separada, primeiro a inclusão do APAM na lista dos proscritos, mais uma demanda que chegou dos órgãos de repressão ao crime e que, conforme a diretoria colegiada havia decidido no ano anterior, nós não aguardaríamos mais para fazer isso periodicamente. A área deveria trabalhar na avaliação em cada uma das solicitações. Haja vista que, na última ocasião, as autoridades de repressão ao crime alegavam que a ausência da inclusão daquelas 21 substâncias que nós incluímos na lista do proscrito havia gerado dificuldades para o trabalho da polícia. Então, agora a ideia é que cada substância que porventura seja solicitado por alguma autoridade ou mesmo percebida pela própria Anvisa, que a área técnica proceda à inclusão. Então, esse é um assunto que é bem diferente do outro assunto, né? Então, eu sugeriria
dividirmos a deliberação, tratarmos desse tema primeiro e depois do outro. E aí, nesse sentido, verificar se tem alguma questão em relação a esse tema com os diretores, senão seguir o Renato com o voto sobre o tema dessa primeira substância, a sua inclusão na lista proscrita. Já alguma consideração, Moutinho, os demais membros da diretoria colegiada? Renato. Apresentar para a diretoria, me cumpre, na verdade, relatar a matéria e a proposição de voto é uma proposição absolutamente individual, está dentro da competência de cada parte. Acho que é importante, antes de mais nada, presidente, informar que a matéria vem a primeira vez da diretoria colegiada, é aqui que nós devemos pautar o foco de discussão de qualquer assunto técnico que porventura seja objeto de deliberação. Nós estamos diante de uma situação, e para clarear o relatório, nós estamos diante de uma situação que a alteração, a meu ver, de um produto de uma lista para outra não traz efeito prático para a demanda que foi apresentada para a Anvisa. Ou seja, a demanda de importação que as pessoas necessitam e as crianças necessitam dos produtos continuará sendo objeto. A minha sugestão foi a gente deliberar e decidir sobre o APAN. Tudo bem. Eu não tenho mais nenhum problema. Isso, exato. Não, até para separar e ficar mais fácil. Por isso, desculpa te interromper, mas eu entendi que no caso do APAN, a proposição é pela inclusão na lista... na lista... na lista de substâncias percussoras de entorpecente ou psicotrópico. Sim, e pelo relatório da área, entende-se que a inclusão é absolutamente pertinente. Estou acompanhando integralmente a proposição da área. Sim. Então, a minha proposição é deliberar esse tema para a gente poder depois, com tranquilidade, debater o outro tema. Né? Jaime, o seu voto em relação à inclusão dessa substância? Eu acompanho o relator pela inclusão. Eu também acompanho o relator. Então, fica já aprovada a inclusão dessa substância na lista. Em relação a outro tema, né, Renato, vou pedir licença 2 minutos para você, para dizer duas coisas. Né? A primeira delas é que certamente a primeira vez que autoridades públicas de saúde do Brasil discutem em público questões relacionadas ao uso possível de substâncias advindas da espécie vegetal cannabis sativa em medicina. Isso é importante. Isso é importante porque para que todos tenham a compreensão de que esse é um tema que tem apelo na sociedade, que tem expectativas de grupos da sociedade que, na sua percepção em relação a essa planta, se posicionam de maneiras distintas, diversas, e felizmente hoje livremente no país podendo expressar aquilo que pensam. Né? Mas é importante também para deixar claro que não é essa a discussão que vai se seguir nessa sala. A Anvisa ela tem o dever, a responsabilidade de debater esses temas. A Anvisa tem o dever atribuído pelo Congresso Nacional Brasileiro de decidir técnica e cientificamente aquilo que, do ponto de vista de uso médico, é seguro, é eficaz e que, em condições, esses produtos que são seguros e eficazes podem ser usados. Então, nós assumimos a responsabilidade de fazer esse debate público pela primeira vez aqui dentro da Anvisa, compreendendo que o que está em discussão aqui é se é viável, se é pertinente mobilizar um dos compostos presentes na espécie vegetal cannabis sativa para uma lista de produtos controlados e quais seriam as consequências dessa mobilização. Nós podemos estar falando aqui de uma substância advinda de qualquer outra planta. Certamente, o interesse das pessoas que vieram aqui
porque tem familiares que podem se beneficiar dessa substância, o interesse das pessoas que acompanham o tratamento dessas pessoas, estaria também garantido, estariam todos aqui, né? Talvez não estivessem aqui pessoas que, porventura, têm interesse numa discussão focada na liberalização, no uso medicinal ou não da espécie vegetal cannabis sativa. E aí eu acho que é fundamental, né, deixar muito claro que a diretoria colegiada da Anvisa assume a responsabilidade de fazer esse debate, sim, independentemente de pressões de qualquer natureza, sejam elas de cunho político, ideológico ou de qualquer outra ordem. Nós temos o dever de fazer uma discussão, e acho que para a sociedade se aproveitar dela, profunda e focada exclusivamente nas questões científicas. Nas questões científicas que envolvem uma substância presente em uma planta que está inscrita numa lista de plantas proscritas no Brasil, porque tem uma utilidade que as autoridades no mundo todo consideram que é ilícita e é tratada da mesma forma pela legislação brasileira. E não é a Anvisa que decide isso sozinha. Eu acho que isso é importante e é fundamental que fique claro. O esforço que a diretoria da Anvisa tem feito é, primeiro, separar o aspecto da atenção às pessoas. Houve um esforço muito grande no sentido de encontrar caminhos para que aquelas famílias que, porventura, têm se utilizado de medicamentos, que agora nós sabemos até que há dúvidas bastante substanciais sobre a composição exata de cada um desses produtos, né? Mas que essas pessoas não ficassem desassistidas, ainda que fosse de uma simples informação clara e precisa dos motivos essa substância e essa planta são tratadas dessa forma no país e quais são as implicações legais e quais são as implicações de saúde que envolvem a utilização dessa substância. Então, isso é fundamental. Eu sei que por mais que nós possamos falar que o que está em debate aqui não é se vai liberar ou não vai liberar a cannabis sativa no Brasil, né, por mais que se diga isso, né, vai ser sempre possível que se faça uma exploração indevida dessa discussão que a diretoria está fazendo. E isso é importante para dizer e assegurar a cada uma das pessoas que tem interesse nessa discussão, por serem cientistas, por serem médicos, por serem pessoas que podem estar dependendo de efeitos farmacológicos obtidos a partir de substâncias presentes nessa planta, que, repito, poderiam estar presentes em qualquer outra planta, né? Que nós tenhamos a condição de nos mantermos imunes a qualquer pressão de qualquer natureza, que não seja focada na questão técnica e científica, né? Então, preservados os cuidados que nós adotamos para cuidar dessas pessoas que estão podendo trazer medicamentos mediante um procedimento que foi ajustado internamente, com o apoio da Procuradoria, com o apoio da área que trata do controle dessas substâncias, né? Preservada essa situação, nós estamos iniciando um debate agora, né, que é nada mais, nada menos do que decidir se é pertinente e se a mobilidade dessa substância cannabidiol de uma lista de proscrito tem consequência na vida das pessoas e pode ajudar ao uso medicinal dessa substância. Então, Renato, me perdoe te interromper, mas eu acho que é fundamental deixar isso claro, né, para que você possa, se tem algo mais além do que você já disse sobre isso, eu vou tomar a liberdade também depois de trazer algumas informações aqui, voltar à minha época de 20 anos atrás, quando eu era professor, no entanto 2014, mas uns slides que eu acho que são esclarecedores, né? Eu vou explicar por quê, né? O pessoal da área técnica vai entender isso.
tem algumas dúvidas que são fundamentais e alguns esclarecimentos a serem feitos. Um deles, por exemplo, é que o canabidiol não é um isômero do tetrahidrocannabinol. É outra molécula diferente dele. E a gente afirma que ele estaria na lista F2 por ser um isômero do tetrahidrocannabinol. E ele não é. Então, eu acho que é importante mostrar aqui algumas informações para que todos possam compreender do que exatamente nós estamos falando, até para compreender outras dúvidas que são muito substanciais e importantíssimas que foram trazidas à tona pelo relatório técnico da área e que me ajudaram a formar a minha convicção em relação ao que nós estamos tratando aqui hoje. Renato. Na verdade, você adiantou grande parte da minha fala inicial e continuando a discussão. Acho que a discussão passa e beira, de fato, essa avaliação. Atividade prática, nós temos uma preocupação inicial, foi, de fato, o atendimento das pessoas que precisam de uma substância ativa e que tem indicação clínica para isso. A avaliação de muitos, não só alguns, detalhes sobre a substância canabidiol, ainda é necessário a grande aprofundamento. A gente tem, por exemplo, uma avaliação muito costumeira, e é importante a gente lembrar, a gente faz cotidianamente a revisão da 344. Dentro da revisão 344, muitas vezes, parte da própria gerência de medicamento uma solicitação da revisão dessa 344. Por quê? Porque foi apresentado um dossiê de registro de um medicamento com uma indicação que, dentro da sua composição, há produtos que estão proscritos. A partir dali, a gerência de medicamento tem uma avaliação completa de um dossiê, de uma pesquisa clínica, de um estudo adequadamente e cientificamente elaborado, avaliando inclusive as consequências da utilização desse produto a longo prazo, efeito adverso, substâncias que podem inocular qualquer efeito adverso, ou seja, há de fato um mapeamento completo daquela substância. E isso ainda não está nas mesas e não está ainda, especialmente na Anvisa, não está nos Estados Unidos, está sob avaliação ainda do FDA. Então, presidente, eu acho que para a gente discutir esse processo, a gente tem que partir desta premissa. Há um processo, são 6 casos que estão aqui dentro, a Anvisa tem um procedimento adequado e isso é feito muito similar ao que é feito em outros países do mundo. Então, países do mundo que utilizam esse tipo de produto têm controle da mesma forma. A gente sabe hoje, na avaliação desse processo, a área técnica muito bem trouxe dados de outros países. Então, a gente tem países que tem número das pessoas, nome, quem os utiliza, em que dose, absolutamente tudo controlado. Então, presidente, eu acho que essas são as demandas iniciais para a gente tratar essa matéria aqui hoje. Lembrando, mais uma vez, que foi apresentado por você, que nós estamos tratando aqui de uma utilização clínica, uma utilização científica de um produto. Ou seja, há necessariamente de ter respaldo científico, técnico, clínico para a utilização desse produto. O que, neste caso, está sendo feito caso a caso, como é a metodologia que é feita em diversos países do mundo. Então, a gente pode partir deste ponto para a gente avaliar. Eu acho que cada um teve acesso aos documentos, existem parte desses documentos que todos tiveram condição de avaliar criteriosamente, e aí sim a gente pode ter uma avaliação. A minha proposição, de fato, é de uma discussão unitária de cada item. Bom, eu vou pedir, Helena, como é que faz para ligar o... Só pedir. Estou pedindo. Aí, tá vendo? Não era só pedir. Tem como botar a apresentação aí? Viu? Não é só pedir. Aí quer dizer só pedir. Isso é igual o elevador, né? É só chamar. Se não te chama, ele não aparece. Pode passar o outro. Bom, só colocar aqui, eu acho importante ressalvar que existem muitos processos judiciais e etc. Existem 4. Um é esse, que determina a antecipação da tutela para que se abstenha de impedir a importação pela autora da substância canabidiol. Importante ir guardando essa informação. O próximo, antecipação, libere e remeta a encomenda de canabidiol
já importada pela autora e abstém-se de proibir a importação. O outro não tem decisão ainda. Aqui está se tratando de um medicamento que sequer está registrado nos Estados Unidos. O próximo, essa antecipação foi indeferida na Justiça, importação de canabidiol. Pode passar o próximo. A planta cannabis sativa, né, é uma espécie que gera um conjunto de interesses por conta da sua composição, não é porque ela é bonita, não é porque é por conta da composição química. 50% dos seus princípios ativos, que são 480 identificados até hoje, são desse grupo que é chamado de canabinoides. Os canabinoides se referiam aos fitocannabinoides, que eram baseados na farmacologia e na síntese química da planta. Hoje a gente já reconhece receptores canabinoides endógenos e algumas substâncias canabinoides que são produzidas pelo próprio organismo humano. Nós, assim como a cannabis sativa, temos uma fabriquinha em algum lugar do nosso corpo de canabinoides. Pode passar o próximo. Os principais componentes dessa planta, os principais, que aparecem quase que 90% dos canabinoides, são esses que estão aqui, com destaque para o A, que é o tetraidrocannabinol, o B, que é o canabinol, e o C, que é o canabidiol. Então aqui já é importante a gente ver que são duas moléculas diferentes, que ela é diferente dessa, né? E nós sempre ressalvamos aqui que toda a diferença de efeito de uma para outra está relacionada a essa diferença na estrutura da molécula, né? Pode passar o próximo. O delta 9, vamos ver que tem delta 9, tem delta 8, tem delta 7, que depende de onde está localizada a hidroxila. O delta 9 é o principal componente com efeito psicoativo em humanos. O delta 8 apresenta menor efeito psicoativo em relação a ele. O canabidiol não apresenta efeito psicoativo. Há estudos que demonstram efeito anticonvulsivante e sedativo. O canabinol, estudos em animais, demonstrou atividade anti-inflamatória e efeito psicoativo apenas por via intravenosa. O canabigerol parece, tem estudos iniciados que ele tem efeito bacteriológico. E o canabicromeno, o canabiciclol e seus ácidos também estão em quantidades que são encontradas, que já não é resíduo, não é quantidade pequena. Pode passar o próximo? Aí as duas moléculas sobre as quais nós estamos tratando. E por que estamos tratando, né? Aí eu vou começar a me remeter aqui à nota. A primeira questão é essa: elas não são isômeras. O canabidiol está proscrito no Brasil porque a cannabis sativa consta na lista E e diz ali que qualquer substância obtida a partir dessa planta está na lista de proscritos. O THC aparece numa lista separada. Hoje eu aprendi isso com as nossas colegas da CPCOM, justamente porque ela é uma substância que está sob controle internacional. Os acordos internacionais de controle de entorpecentes incluem explicitamente o tetraidrocannabinol, independentemente da planta. O que significa dizer que, além da planta, que tem esse mesmo controle internacional, essa substância isoladamente também passaria por esse mesmo controle internacional. O que significa dizer que essa substância, quando sai de um país para ir para outro, mesmo que seja para estudo clínico, precisa de uma autorização do país de origem, porque senão ele não sai do país. Esse é o grau de controle que há sobre o THC, né?
Bom, se apresenta em quantidades abundantes, mas tem efeitos farmacológicos diferentes e, por vezes, opostos. O canabidiol não apresenta efeitos psicoativos demonstrados na literatura. Estudos mostram que, e isso é importante, quando ele sofre uma descarboxilação, que é uma reação comum no metabolismo humano, essa condição se altera, passando a apresentar efeito psicoativo. E mais do que isso, essa descarboxilação pode acontecer de forma espontânea na planta, o que significa dizer que o extrato de cannabis que contém o canabidiol pode conter um canabidiol descarboxilado, que não tem o mesmo efeito do canabidiol original. E isso pode acontecer na planta, espontaneamente, pode acontecer por ressecamento da planta no processo de secagem do material, ou ainda pela pirólise. E aqui talvez explique porque quando as duas substâncias são usadas de forma recreativa com o cigarro, o aquecimento faz essa pirólise e faz com que as duas substâncias tenham efeitos entorpecentes. Né? É provável que ocorra também de forma endógena, né? Ou seja, é provável que de uma maneira quase que natural e não pelas barreiras metabólicas do organismo humano, essa descarboxilação aconteça. Pode passar o próximo? Embora haja mais estudos da ação do canabidiol em roedores, em humanos já foram obtidos resultados sobre a atenuação da ansiedade e como antipsicótico. Isso também já tem estudos demonstrando. O CBD mostrou-se seguro, entre aspas, em uma ampla faixa de dosagem. E aqui tem outro ponto importante. Porém, há de se pensar em frequência, o que significa dizer quantas vezes. Né? Quantas vezes. Né? Isso é importante. Peso. Independentemente da idade, o metabolismo sobre essa substância se altera dependendo da quantidade de gordura, os efeitos se alteram dependendo da quantidade de ligação que pode existir entre essa substância e o tecido adiposo. Ele pode se alterar dependendo da sua ligação a proteínas, que são conceitos básicos da farmacodinâmica e da farmacocinética. Idade. O canabidiol, ele tem sido usado aqui no Brasil crianças de idades diferentes, porque os se busca sempre o que ganha frente ao que perde, né? E normalmente a gente vê os resultados positivos, mas para a Anvisa é fundamental sempre na análise, na liberação, no registro de um produto, analisar o que perde. O balanço entre aquilo que ganha e aquilo que perde é que permite a Anvisa decidir registrar ou não um produto. Né? E essa questão é importante e nós vamos ver por que daqui a pouco. Bom, o tetrahidrocannabinol tem demonstrado eficácia terapêutica, isso todo mundo sabe, embora o primeiro estudo, eu acredito, esteja sendo feito com rigor científico para fins de registro de medicamento contendo tetrahidrocannabinol, seja esse estudo que está sendo realizado nos Estados Unidos.